aí, pessoal? Mais uma vez eu tô de volta, dessa vez para trazer a crítica de um filme aqui no canal. E nenhum momento melhor do que esse, apesar de tudo, né? Para estarmos falando sobre a trilogia de Peter Jackson de O Senhor dos Anéis. Começando, obviamente, por A Sociedade do Anel, filme de 2001, que estreou no Brasil, bem me lembro, né? Em 1º de janeiro de 2002, e eu assisti essa versão original umas 4 ou 5 vezes. Porém, para trazer a crítica aqui para o canal, eu resolvi assistir a versão estendida pela primeira vez, de 3 horas e 48 minutos, que está aí disponível, né, na HBO Max. E assim, eu pensei, como eu conheço a história original de cor e salteado, eu vou assistir esse filme aos poucos, já que 3 horas e 48 minutos pode ficar meio, né, assim, cansativo. Porém, de forma alguma, eu assisti praticamente numa levada só. É realmente assim um filme, apesar de ter mais de 20 anos, super atual, com efeitos espetaculares, atores de primeira linha e um nível assim absurdo de adaptação. Claro que tem coisas diferentes da obra original, mas tudo muito fiel, uma obra feita com amor, com o coração de fato. E aí, né, eu devo dizer assim que nós devemos ser muito gratos a Peter Jackson e a esse filme que, né, apresentou O Senhor dos Anéis para toda uma geração de fãs, fez, né, com que nós fôssemos lá à procura do livro. Eu mesmo não conhecia o livro, ainda não tinha o lido na época, e foi assim absurdo, principalmente porque ele furou a bolha da fantasia. Nós tínhamos grandes filmes de fantasia que já tinham, né, saído no cinema, porém nenhum conseguiu a façanha de se disseminar como A Sociedade do Anel, incluindo, né, concorrendo a prêmios famosíssimos aí como o Oscar, por exemplo, e vencendo em 4 categorias. Eu me pergunto aqui, né, quantos filmes de fantasia do gênero conseguiram essa façanha na época de serem levados a sério realmente. Não que o Oscar seja um parâmetro se um filme é bom ou não, mas é digno de nota, isso a gente não pode negar de forma alguma. E esse filme conseguiu essa façanha, formando, né, acredito que toda uma nova geração de escritores, de roteiristas, baseado aqui, né, inspirados por essa obra. Mas vamos à crítica do filme em si. Ele abre, né, com uma das melhores sequências assim da história do cinema, né, narrado pela Galadriel, toda a história da criação dos anéis e da criação do Um Anel pelo Sauron, culminando ali, né, na batalha da aliança entre homens e elfos, ali contra o Sauron. Tem uma coreografia linda ali dos elfos, né, quando os orcs vêm pra cima, todos agindo ao mesmo tempo, né, com o mesmo movimento ali atacando, eu sempre me lembro muito disso, e do terror, né, que é ver o Sauron no campo de batalha, chegando ali, né, frente a todos, a guerra para basicamente quando eles veem, né, o Sauron ali, e o Sauron devastando com a massa dele, né, golpeando, voando os guerreiros para todo quanto é lado, os soldados, a morte do Elendil ali, né, e o Isildur conseguindo, né, cortar o dedo depois com a espada quebrada do Sauron, fazendo com que ele explodisse, né, no livro ele simplesmente se desfaz ali em espírito. E aí, né, depois nós vamos vendo o que aconteceu ao longo de 2500 anos, a traição do Anel ao Isildur, né, que se recusou a destruí-lo, ele sendo morto, depois o Anel ficando no fundo ali, né, de um lago, de um rio por 2500 anos, até ser encontrado pelo Gollum, mais 500 anos, até ir parar nas mãos do Bilbo. E o filme já começa ali no Condado, que eu até acredito que tenha sido a parte que teve mais conteúdo adicional, pelo que eu me lembrava, nessa versão estendida. A festa ali de aniversário do Bilbo, o Gandalf chegando, conversando com o Frodo, até que o Bilbo decide partir e deixa, né, o anel como herança ali pro Frodo, assim como tudo ali no Condado, né? E aí o Gandalf, né, logo depois se tocando que aquele era o Um Anel mesmo, de fato, né, o do Sauron, e ao mesmo tempo em que o Gollum é torturado lá em Barad-dûr, né, e acaba soltando, né, dos bolseiros, do Condado, e os Nazgûls, os espectros do Anel, vindo até ali, né, em busca do Anel de fato. Aí nós vemos, né, toda a história se desenvolvendo, o Gandalf falando, né, para eles partirem, o Sam que acaba ouvindo, né, a conversa toda e tem que ir com o Frodo nessa viagem, eles combinando de se encontrarem em Breen, enquanto o Gandalf vai pedir ajuda por Saruman, que acaba, né, o Saruman já tendo sido seduzido ali, né,
pelo Sauron e aprisionando o Gandalf. Depois nós vemos, né, a partida do Sam e do Frodo do Condado ali, né, um momento até que eu considero bem emocionante que o Sam fala, né, eu nunca dei um passo além daqui na saída do Condado. E aí eles vão, acabam encontrando com o Merry e com o Pippin ali numa plantação, já com os Nazgûl, né, chegando por ali e os perseguindo, um momento super tenso dos hobbits, né, essas criaturas pequenas e indefesas, que esses cavaleiros, né, de manto negro, cavalos, né, de olhos vermelhos, ali com a armadura, com espada atrás deles, e eles conseguem fugir ali, né, da Floresta Velha, pulando numa jangada e indo a Breen, aonde eles vão encontrar, né, o Aragorn, já que o Gandalf não conseguiu chegar, o Aragorn passa o largo ali, né, os ajuda a se esconderem ali de fato, né, com o primeiro momento onde o Frodo bota um anel e atrai, né, os Nazgûl, o Aragorn consegue, né, ajudá-los a escapar dali. Enquanto isso, né, o Gandalf vai sofrendo ali com o Saruman, que começa a criar, né, o seu exército de orcs, os Uruk-hai, né, que são ali o cruzamento entre humanos e orcs. Nisso, o Aragorn vai os conduzindo, né, ali pelas terras ermas e acaba, né, tendo ali um momento do confronto contra os espectros, que eles acendem, né, uma fogueira à noite ali, os hobbits ali, e aí o Aragorn, né, num momento assim épico, lutando contra os espectros ali, consegue salvar, só que o Frodo acaba sendo ferido, o que leva depois, né, a Arwen aparecer e levá-lo, né, o conduzindo rapidamente até Valfenda, onde ele pode ser tratado pela ferida aberta pelo espectro. E aí, né, gente, a gente vê um momento super badass aí, né, da Arwen, realmente assim, fugindo ali, e tudo com muita seriedade, os espectros atrás dela ali, uma perseguição visceral de fato, ela cavalgando. A gente não vê as coisas que a gente vê hoje em dia, né, muito devido a esses filmes da Marvel também e outras obras, dos personagens dando sorrisinhos e coisas do tipo em momentos super tensos, fazendo piadinhas. Não, aqui você vê o desespero dos personagens, a Arwen conseguindo, né, ali na travessia do rio, ativar, né, uma magia ali e acabar com os espectros, como eu disse, em um momento super badass. E aí chega-se a Valfenda, né, nós vemos que o Gandalf também conseguiu escapar ali de Isengard, e finalmente, né, a reunião da Sociedade do Anel sendo formada, o Elrond, né, interpretado pelo Hugo Weaving aqui com maestria, contando lá como esteve na batalha de 3.000 anos atrás, e assim, os cenários, né, de todas essas passagens, como o Condado ali no começo, Valfenda agora tudo lindo, assim, realmente maravilhoso. E ali, né, forma-se a Sociedade do Anel, que se decide, no final das contas, já que ninguém confiava muito um no outro, nos homens, elfos e anões, que o Frodo, né, se propõe realmente de fato a levar um anel até Mordor para destruí-lo nas chamas da perdição, da Montanha da Perdição, né? Já que é o único lugar ao que ele foi forjado, é o único lugar onde ele pode ser destruído. Ali nós vemos, né, a introdução de outros personagens incríveis, né? Legolas, Gimli, o Boromir, junto com todos os hobbits que acompanharam o Frodo ali e o Gandalf, formando a sociedade e partindo, né? Ali eles vão, né, seguindo o caminho deles, a música, a trilha sonora absurda, né? Que assim, todo mundo conhece, né? A música dos Nazgûl também, do Condado, tudo realmente assim, ganhou, né, o Oscar, inclusive, se eu não me engano, de trilha sonora. É realmente absurdo, né, o trabalho de todos em construir esse ambiente, esse clima realmente absurdo. Aí nós vemos, né, eles indo por ali, cada vez mais viajando, subindo, né, em Caradhras, a montanha ali nevada, com gelo, o Saruman se tocando, né, devido àqueles pássaros lá que são espiões dele, o Saruman jogando, né, ali, fazendo uma tempestade de neve cair sobre eles, o Gandalf tentando contra-atacar, mas eles acabam sendo soterrados e tendo, né, de realmente dar a volta por Moria, que estava tão sendo evitada pelo Gandalf, né, devido ao que sabemos, o Balrog que está por ali. Eles vão, né, acabam dando a volta, o Gandalf não queria, mas deixa a cargo do Frodo, que decide realmente ir por ali, e nós chegamos ali, né, na entrada ali de Moria, que o Gimli estava todo, né, pimpão, querendo encontrar ali os antepassados dele, mas logo descobre que todos foram mortos, depois que o Gandalf consegue, né, resolver a charada ali com a ajuda do
do Frodo. São atacados por um monstro, né, cheio de tentáculos ali, e derruba-se, né, a passagem. Eles são obrigados a seguir por dentro de Moria, agora sem volta. E nisso, né, nós vamos vendo ali dentro da Sociedade do Anel certas divergências, como por exemplo o Gimli com o Legolas, né, Elfo e Anão não se entendendo muito bem, o Boromir querendo usar o poder do Um Anel, ali, né, sendo seduzido de certa forma, ele que está representando os homens, e também ali, né, um certo problema dele com o Aragorn, já que o Aragorn né, seria o rei de Gondor mesmo de fato, né, o descendente por direito, e ali ele não reconhece ele muito ali naquele primeiro momento. Isso que nós já tivemos, né, toda a apresentação ali do romance do Aragorn com a Arwen, uma coisa assim super legal, né, super assim, bem feita mesmo, demonstrando o amor entre esses personagens. E aí seguimos, né, por essa travessia de Moria, que vai dar, né, nos momentos mais épicos de todo o cinema, eu acredito, né, no confronto entre o Gandalf e o Balrog. Mas ali no primeiro momento, ali na tumba, né, do Balin, aonde, né, o Pippin acaba derrubando tudo e nós vemos os orcs chegando ali com tudo, né, com um troll, uma briga ali, assim, absurda ali dentro, né, Legolas disparando as flechas como se fosse uma verdadeira metralhadora, Gimli com sua força, Aragorn e Boromir com suas habilidades, e os hobbits se virando muito bem, com o Gandalf também, né, usando as magias dele, dominando ali. Até que chega, né, nesse momento assim, de ação realmente visceral ali, nessa batalha, eles sendo cercados, e aí começa, né, a chama do Balrog lá atrás, o Gandalf com medo, né, uma coisa assustadora, eles vão fugindo ali pelas pontes, né, ali, até aquela parte que a escadaria desaba, eles têm que pular, super bem feita essas partes de ação, o que chega, né, no confronto finalmente do Gandalf com o Balrog ali na ponte de Khazad-dûm, Balrog super bem feito, né, incutindo realmente o terror ali, eles fugindo desesperados, e o Gandalf consegue, né, derrubá-lo da ponte, mas aí o chicote ele puxa o Gandalf, e aí a Sociedade do Anel passa, né, pela sua primeira grande perda no Gandalf, né, que era praticamente o líder da sociedade. Dali em diante nós vemos, né, a saída deles das minas de Moria e indo, né, ali a floresta dos elfos, né, chegando ali no reino, né, praticamente da Galadriel com o Celeborn. Galadriel é muito bem representada aqui, né, pela Cate Blanchett, uma atuação brilhante dela, ameaçadora por um lado, mas compassiva pelo outro. Ela alerta o Frodo, né, também o Frodo oferece, né, o anel para ela ali. Nós vemos uma cena, né, que ela fica ali, né, uma rainha que todos amariam e se ficariam desesperados. É realmente assim fantástico. Dali ela dá, né, os presentes para cada um deles e eles partem, né, nos botes. Nisso nós vemos, né, o Saruman já com os Uruk-hais ali bem formados, dando a ordem para que eles vão, né, atrás da Sociedade do Anel e capturem, né, os hobbits e peguem um anel do Frodo. E aí, né, gente, ali tem a formação dos Uruk-hais, né, esse cruzamento de fato entre os homens e os orcs, com o líder ali, né, que inclusive foi criado especialmente para o filme. Eu até gosto, né, é um orc assim, né, um Uruk-hai brutal, super forte, e todos eles saindo, né, podendo viajar de dia de fato. Ali eles vão nos botes, né, atravessam ali as grandes estátuas dos antigos reis, até que finalmente descem por ali e são atacados ali, né, naquela floresta pelos Uruk-hais, finalmente chegando, aonde o Frodo, né, é até atacado pelo Boromir, que tenta pegar um anel, né, usar para salvar o povo dele, mas o Frodo consegue escapar o colocando. Ali, né, o Boromir meio que quase se sujando a honra dele, mas o Frodo consegue sair dali, depois o Boromir se arrepende, e chegam, né, os Uruk-hais atacando de tudo quanto é lado, uma cena brutal. Eu sempre lembro, né, do Aragorn aí, entregando na mão do Frodo e falando, né, você tem que ir sozinho mesmo pra Mordor, vamos dizer assim, aprovando a decisão do Frodo, que vai, né, decide partir sem avisar a mais ninguém. E ali, né, o Aragorn indo na direção dos orcs, caminhando. Eu sempre lembro muito bem dessa cena. Eu não conhecia a história quando eu tinha 15 anos na época, né, 15 para 16 anos,
e o Aragorn caminhando ali. Eu fiquei tenso pra caramba nessa cena da luta. E você vê, né, os Uruk-hais ali, os orcs atacando com tudo e os caras brigando. Uma briga visceral ali, realmente, né? Uma guerra verdadeira contra os personagens, todos tentando se virar. Até, né, que o Frodo escapa por ali, consegue escapar porque o Merry e o Pippin chamam a atenção, cada um fazendo a sua parte para abrir caminho para o Frodo, Legolas e Gimli matando orcs ali adoidados, e o Boromir, né, chega para ajudar, para salvar o Merry e o Pippin ali naquele momento, sendo vítima, né, levando várias flechadas ali do líder Uruk-hai sendo morto, né. E aí, quando esse líder iria finalizá-lo mesmo, chega o Aragorn e tem uma puta de uma briga com ele, né? Os dois rolam pelo chão, uma briga de espadas, sem frescura, como eu disse, né? Sem malabarismos nem nada. O bagulho é realmente brutal entre eles, você teme até ali pelo Aragorn, se você não conhecer a história, né? E aí, inclusive tem uma cena, né, que eu sei que foi feita ali, meio que no improviso, a parte, né, que o líder ali, o Uruk-hai, joga a faca na cara do Aragorn, o Viggo Mortensen mesmo, né? Ele consegue defletir com a espada. É realmente assim absurdo, né, essa cena, se defendendo. E aí consegue matar o líder ali, o Uruk-hai. E depois, né, tem um momento super emocionante da despedida do Boromir, que ele meio que se desculpa por tudo, chama o Aragorn, né, diz que o seguiria até o fim do mundo, meu irmão, meu capitão, meu rei. Eu achei assim emocionante realmente, de fato, ali, né, Legolas e o Gimli por ali, o Merry e o Pippin levado pelos orcs, né, que acreditavam ali que eles poderiam estar com o anel. E o Frodo, né, indo embora fugindo ali num bote, e o Sam, né, quase se afogando ali pela amizade para conseguir convencer o Frodo a ir com ele até Mordor, né? E aí, gente, acaba, né, o filme aí com o Frodo e o Sam olhando Mordor à distância, o Aragorn, o Gimli e o Legolas indo atrás dos hobbits, né, lá para Isengard, tentando os livrar, né, desse tormento que eles iriam sofrer. E assim, gente, como eu disse, né, é um filme absurdo realmente, é tudo muito bem feito e nós devemos ser realmente muito gratos por esse filme ter existido, abriu portas e assim, absurdamente para outras obras de fantasia. Como eu disse, eu não consigo lembrar, mais uma vez citando o Oscar, que outros filmes de fantasia tenham chegado, né, a ganhar ou serem indicados ao Oscar, como foi O Senhor dos Anéis. O que eu acho, assim, né, A Sociedade do Anel, depois O Retorno do Rei, e As Duas Torres, aliás, e O Retorno do Rei. Realmente um feito absurdo. Para Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, eu dou 9,5. Um dos melhores filmes já feitos, realmente, nessa trilogia fantástica. E, né, aí eu digo, para quem curte, né, a fanfic da Amazon agora, né, assim, concluindo, você até tem direito de gostar. Você pode gostar mais do que os filmes do Peter Jackson. O direito, gosto, é de cada um. Porém, uma coisa eu afirmo para vocês, assim, você dizer que aquela fanfic é melhor do que esse filme ou do que os outros, eu já vou dizer pra você que você não entende nada absolutamente de enredo, de roteiro, de direção, de diálogos, de trilha sonora, absolutamente nada. Fazendo um paralelo, uma analogia, né? Eu torço pro Santos, eu sou santista. Mas nem por isso eu vou dizer que o time atual do Santos é melhor que o do Real Madrid. A gente tem que ter bom senso. Obviamente, eu amo o Santos, eu gosto de jogar Santos e Real Madrid, eu vou torcer pro Santos. Mas eu sei que o Real Madrid, o Manchester City, esses times são obviamente melhores. Então a gente tem bom senso, porque se eu falar que o Santos ganha, eu não entendo nada de futebol. O mesmo vale para esse filme aqui e essa fanfic da Amazon. Você pode até gostar mais, é um direito seu. Mas se você disser que é melhor, você realmente não entende nada, absolutamente nada desses quesitos que eu falei. Bom, pessoal, é isso aí, né? O vídeo ficou meio longo, mais do que de costume, mas eu acho que merece realmente, de fato, né, a gente podendo falar tudo aqui. É isso, gente. Valeu. Eu peço que, se gostaram, curtam, que se inscrevam no canal, que eu vou cobrir os próximos 2 filmes. Valeu, falou e até a próxima!